Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu quero estar mais próxima de vocês. Hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês da minha história. Claro, né? Um resumão, né? Assim, ó, com certeza eu vou esquecer muita coisa. Mas assim, ó, eu dei uma anotadinha, assim, as principais coisas que eu queria contar pra vocês. Desde o zero, assim, que eu me lembro, claro. E eu espero que vocês gostem. Já deixem muito like, já se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e venham acompanhar a gente, venham acompanhar a minha família aqui. Então, pessoal, eu sou natural de Cachoeira do Sul. A minha mãe é de Caçapava, que é bem próximo de lá. Não sei como, mas daí eles se mudaram para Cachoeira do Sul, ela com a família dela. O meu pai é caminhoneiro, hoje ele já é aposentado. Conheceu a minha mãe e me tiveram, né, num breve relacionamento. Meu pai Pedro de Macedo Pereira, minha mãe Vera Beatriz Oliveira Brandão. Tiveram um relacionamento curto, acredito de aproximadamente uns 2 anos, que foi quando eles me tiveram. Isso é o que eu me lembro, assim, que a minha mãe conta. Isso, no caso, tiveram eu e eu devia ter aproximadamente 2 anos, no caso, quando eles se separaram. Daí, depois dessa separação, acho que o meu pai foi para Santa Catarina, que é onde tem a família dele, onde ele mora hoje também. E a minha mãe ficou vivendo lá em Cachoeira do Sul até aproximadamente, acho que os meus 3 anos e meio, e veio a conhecer aquele que foi o meu padrasto, que praticamente me criou junto com a minha mãe. A minha mãe com certeza teve bastante dificuldades na minha criação. O meu pai ajudava, só que na época era pouco. E a minha mãe catava papelão e o meu padrasto trabalhava em metalúrgica, eu acho, se não me engano, porque eu era pequena, não me lembro certo. Essas coisas de ferro, solda. E passou muito tempo desempregado também, então com bastante custo. Não passamos fome, graças a Deus, mas muito trabalho, uma vida bastante sofrida. Daí ela se mudou para Canoas, né, com esse meu padrasto, que foi onde eu vivi a minha infância. Daí ali eu cresci, muito feliz, assim, apesar de todo esse trabalho, vamos dizer assim, muito feliz com a minha família. Ali próximo tinha as tias primas, tia Naura, tia Maura, a prima Adriana. Muito feliz próximo dessas pessoas. Esse relacionamento da minha mãe com o meu padrasto, eu acredito assim que durou em torno de uns 9 anos, 10 anos mais ou menos. Até os meus 11, 12, 13... durou uns 10 anos o relacionamento dela. Ele não teve filhos, ele me criou como filha. Ele era o Lauri. Também eu tive ele como um pai, uma pessoa muito querida, muito querida. Também hoje já é falecido, mas me teve como uma filha, com certeza, com certeza. Hoje ele já é falecido, sinto muito pela perda dessas pessoas muito queridas. Essas duas pessoas, tanto a mãe quanto o meu padrasto, a gente perdeu eles para o câncer. Muito triste, mas faz parte da vida da gente, né? No ano de 2006, eu e a minha mãe tivemos uma briga de aborrecente, não é nem adolescente, aborrecente, burra. Porque eu tava numa fase assim, de querer correr rua, como se dizem. Eu queria sair, brincar, tinha um balneário de piscina próximo de casa e eu queria estar sempre lá, com gurizada, bem criança mesmo, brincando, correndo. Eu era muito arruaceira, muito infantil. E a minha mãe super de boa, minha mãe super confiava em mim, a gente era muito amiga, a gente conversava. Só que daí o meu padrasto pegou e começou, não, porque não é mais pra deixar ela ir, não é pra deixar ela ir. Claro, ele por proteção, né? E eu peguei, fiquei braba e saí escondida.
E peguei e fui. Só que a minha mãe passava a mão por cima. Não, deixa ela ir. Fui escondida, fui lá, brinquei lá, corri. E como era uma piscina, não é? É um balneário, chamava Balneário do Sol, mas tinha uma piscina. E a gente correndo em volta da piscina, brincando de pega-pega, eu acho. Tinha eu, mais umas 2 guri, e os guri correndo assim em volta da piscina. Eu escorreguei, porque ficava água empoçada assim. E eu ralei toda a minha perna, até hoje eu tenho a cicatriz do joelho até o pé. Ralei toda a minha perna assim, porque era um piso bruto e eu fui escorregando assim longe. Peguei, daí fui, né? Daí tu vai com o rabinho entre as pernas pra casa, né? Fui pra casa, daí a mãe pegou, me arrumou ali tudo. Ai, e daí meu padrasto brigou. E a mãe ficou doida, né? Ah, porque não sei o quê, porque não era pra te ter ido, porque a gente disse que não era pra ti, aquela coisa arada toda. E daí eu me tornei. Não quero mais morar com vocês. Eu vou embora, porque vocês não gostam de mim, porque vocês não deixam fazer as coisas que eu quero. Não quero mais morar com vocês. Isso no ano de 2006. E peguei e liguei pro meu pai. E o meu pai morando em Santa Catarina, só que, porém, nesse dia eu liguei pra ele, nunca vou me esquecer. Eu não me lembro se ele estava em Cachoeirinha ou em Gravataí, só que como ele era caminhoneiro, ele estava carregando ou descarregando. Eu liguei pra ele e na hora ele disse, eu tô aqui em tal lugar, tô indo aí te buscar. Arruma tuas coisas que eu tô indo te buscar. E eu arrumei minhas coisas, juntei minhas coisas e fui. A mãe ficou muito arrasada, muito arrasada. Só que eu, doida de brava, tô indo embora. E fui. Morei um ano todinho lá, com a minha madrasta Sandra e com o pai Pedro. Tudo bem. A mãe ficou brava, que daí o pai pediu pra tia ir na escola pegar meu histórico lá. Eu estudei em Santa Catarina. E eu perdi o ano todinho que eu estudei lá, porque a minha mãe não deixou pegar o histórico da escola que eu estudava ali em Canoas. Então eu não pude juntar o histórico de Canoas com o de Santa Catarina, para juntar os anos. Então, o mesmo ano que eu fiz em Santa Catarina, eu já tinha feito em Canoas. Porque aquela situação de ano e série, ano, eu tinha feito em Canoas série. E lá em Santa Catarina eu fiz ano. Então, eu fiz o mesmo. Tá. Resumindo, perdi o ano. Em janeiro de 2007, eu vim passar férias com a mãe. E daí, no dia... Passamos o Réveillon com o pai e com a minha madrasta, na verdade. Se eu não me engano, o pai tava viajando, o pai caminhoneiro, tava trabalhando ainda, não era aposentado ainda. No dia 2, vim com a mãe. No dia 3, conheço o meu marido, o Luiz Paulo, nesse dito cujo balneário. Conhecemos e tal, e combinamos, né? Final de semana, isso era numa quarta-feira. Eles trabalhavam em obra desde aquele tempo já. E nós deixamos combinado. No sábado, a gente vem e se vê aqui de novo. Tá. Não trocamos telefone, nada. Eles estavam lá no meio da semana porque eles tinham feito um concreto na obra e foram pra lá. Daí, combinamos no sábado. No sábado a gente se vê aqui. Beleza. Adivinha? No sábado, meu padrasto não deixou eu ir. E eu não fui. A gente não se encontrou no sábado. Tá. Daí, no domingo, eu fui. Daí, por um acaso, ele estava lá de novo. E daí, me encontrou. Daí, trocamos o número de telefone. Ele não tinha telefone. Ele me deu o número do pai dele. Ainda me deu uma incomodação. Que eu mandava mensagem pro pai dele pra falar com ele. E a madrasta dele viu ainda, queria brigar ainda comigo, achando que eu tava mandando mensagem pro pai dele. Mas daí foi onde tudo começou. O meu casamento, em janeiro de 2007. Então, a partir daí foi de repente, sabe? A gente se uniu muito. A gente começou a conversar muito por telefone. Nesse mesmo mês, a mãe disse assim, não, agora a gente vai lá em Cachoeira ver os tios, porque daqui a pouco acaba as férias e tu volta pro pai. Então, vamos aproveitar pra ir viajar. E as férias passam rapidinho, né? A mãe pegou, compramos as passagens e fomos de ônibus. E eu e o Luiz Paulo sempre conversando pelo telefone.
fomos pra cachoeira e eu falei pro Luiz Paulo, não, a gente tá indo pra cachoeira, ver meus tios e tal, porque logo quando eu voltar, daqui a pouco eu já tenho que voltar pro pai, né, que acabou as férias. Não, ele enlouqueceu, né? Não, porque tu não pode ir, porque a gente precisa se ver, a gente precisa conversar, tu não pode ir embora assim. Tá, eu disse, não, quando eu voltar de cachoeira, então a gente pega e a gente se combina e a gente conversa, eu vou ir falar contigo. Daí fui pra cachoeira e a gente nunca deixava de se falar pelo telefone, sempre se falando pelo telefone. Quando eu voltei de cachoeira, era 21 de janeiro e ele me ligou. Vem aqui que o meu irmão vai estar te esperando, o André, vai estar te esperando no trem. Tu vem de trem, porque daí a gente morava perto desse balneário, daí era mais fácil eu pegar o trem do que eu ir de ônibus. Então vem de trem, que ele fica te esperando lá, e daí tu vem até a obra aqui pra gente conversar. Daí, depois desse dia, eu nunca mais voltei embora. Sim, gente. Nesse dia, eu tinha 13 anos. 13 anos. Dia 21 de janeiro de 2007 foi onde tudo realmente começou. Ali a gente chamou meu sogro, porque eles trabalhavam juntos, o seu José Alduino de Oliveira, que hoje também é uma pessoa que já está falecida, que a gente sentiu muito, a gente sente muito até hoje a falta dele, uma pessoa muito abençoada que nos apoiou demais, demais, demais. O Luiz Paulo chamou ele e falou, pai, a gente vai ficar junto? A gente vai ficar junto. A Catiele não vai voltar pro pai dela e nem pra mãe dela. A gente vai ficar junto. Daí o pai dela, tu tá louco? O pai dele, né? Tu tá louco? Essa guria de menor vai te arrumar incomodação, porque ele já tinha 18 anos. Vai te arrumar uma incomodação. Tu quer isso pra ti? Daí ele disse, não, porque se vocês não deixarem a gente ficar junto, a gente vai fugir. Daí ele pegou e, não, então vamos pegar e vamos ligar pra mãe dela e pro pai dela, agora. Ele pegou o telefone, ligou pro meu pai, daí não conseguiu, daí ligou pra minha mãe, daí conversou com a minha mãe, e a minha mãe, como eu disse pra vocês, a minha mãe sempre me apoiou muito, e sempre estando embaixo dos olhos dela, então eu acredito que eu sempre falo isso pro meu filho, não me esconde, me mostra, me deixa a par de tudo que está acontecendo, eu vou te apoiar. É muito mais fácil a gente estar apoiando, estar dentro da situação, do que negar para os filhos da gente. E ela me apoiou. E daí ali eu não voltei mais para casa. A gente, em questão de 15 dias, mais ou menos, no dia 4 de fevereiro, a gente já tinha uma casa alugada. Ele ligou pra mãe dele porque ele ajudava a mãe dele naquele tempo, ele trabalhava em Canoas lá e mandava dinheiro pra mãe dele em Santo Antônio. Ele ligou pra mãe dele, ó, mãe, eu não posso mais te ajudar porque eu vou casar. O pai dele tinha dinheiro, eu nunca me esqueço, o pai dele tinha dinheiro pra trocar de carro naquela época. O pai dele não trocou de carro, o pai dele pegou aquele dinheiro dele, foi eu e ele na loja. Ele comprou mesa, cama, daí ele tinha fogão na obra, geladeira, ele levou pra nós usar. Comprou tudo que a gente precisava do básico. E a minha mãe tinha lá em Cachoeira do Sul os móveis que era do vô, os móveis antigos, e daí trouxe tudo pra ali também, pra gente poder começar a nossa vida de casal. Toalha de banho, miudezas, a mãe deu tudo pra gente, e aluguel, rancho, coisa, o Luiz Paulo dominou tudo. E nesse começo de vida, eu sempre fui muito batalhadeira. Eu nunca fui o tipo de pessoa que espera pra depois. Nesse começo de vida, eu trabalhava fazendo faxina, onde aparecia. Ajudava muito a tia Naura e a prima Adriana, que daí era onde eu fazia costura com ela. Daí, dali pra frente, só foi. A gente foi, o Luiz Paulo sempre trabalhando muito. Daí, infelizmente, no ano de 2009, eles estavam trabalhando na praia. Daí, aonde ele ia trabalhar, eu tava sempre acompanhando ele. O meu sogro veio a falecer. O meu sogro foi assassinado. E nesse momento, eu estava grávida do Luiz Felipe já. A gente já sabia um final de semana antes
Eu já sabia da minha gravidez, eu já tinha feito um teste de gravidez, já tinha contado pra todo mundo, né? A primeira pessoa que eu contei foi pro meu pai, eu liguei pro pai. Contei pro pai que estava grávida, já estava todo mundo feliz. Nessa época eu já estava com 16 anos, já tinha se passado 3 anos de casamento. E o meu sogro foi assassinado, o carro dele foi queimado e a gente não sabia que era ele. Daí ficou aquele tormento todo de aguarda, espera DNA. Daí o Luiz Paulo a gente veio para Santo Antônio. Ah, desculpa. Voltando. A minha sogra era casada em Santo Antônio com uma pessoa, que era o Flávio. Não era o meu sogro já. E ela se separou. Só que quando ela casou com essa pessoa, com esse Flávio, ela foi morar com ele e ela não tinha nada. E daí quando ela se separou dele, ela não tinha nada. Então, como a minha casa ficava fechada em Canoas e eu morava com o Luiz nas obras, tipo, ele ia pra cada lugar e eu ia com ele, eu disse, não, eu levo as minhas coisas pra Santo Antônio, tu usa, porque eu tô pagando aluguel lá com a minha casa fechada. Então, eu te levo minhas coisas pra Santo Antônio, tu usa minhas coisas. Daí foi isso que aconteceu, por isso que os meus móveis veio parar em Santo Antônio. Daí ela usava meus móveis e eu ficava lá na praia com o Luiz. Foi isso. Daí descobri a gravidez, o Luiz Paulo disse, não, chega, agora tu não pode mais ficar na obra, tu tem que ir pra Santo Antônio. Tá, mas mesmo assim eu ainda continuava lá e, cara, ia pra obra, vinha pra Santo Antônio. Só que, porém, nesse final de semana do falecimento do meu sogro, que foi numa segunda pra terça, se eu não me engano, era domingo de Dia das Mães. E que eu sou muito apegada na minha sogra, eu fiquei muito sentida se eu não posso deixar ela sozinha. Então, o Luiz Paulo tava trabalhando, não podia vir, eu vou lá ficar com ela. Então eu vim, e daí foi infelizmente, na semana do assassinato do meu sogro. Daí depois disso a gente veio para Santo Antônio de vez. O Luiz Paulo ficou praticamente um mês desestabilizado, não conseguiu voltar a trabalhar e naquele lugar ele não conseguiu mais voltar realmente. Viemos para Santo Antônio e aqui garramos raiz. Hoje já o Luiz Felipe vai fazer 12 anos, então é aproximadamente 12 anos que nós estamos aqui em Santo Antônio da Patrulha. Aqui, ó, daí a gente morou de aluguel, já moramos na casa da tia Eliane, que nos cedeu o terreno nos fundos da casa dela, a gente fez uma casa, moramos na casa da Milena, daí compramos o nosso terreno no Sabiá, que foi o nosso primeiro terreno. Daí depois compramos aqui onde a gente mora hoje. Aqui é um financiamento do Minha Casa Minha Vida. Estamos cada vez mais tentando chegar aonde a gente deseja, né? Claro, aqui garramos raiz, daqui não saímos. Em relação aos nossos filhos, todos planejados. Luiz Felipe sempre foi muito esperado, desde o momento que a gente ficou junto, a nossa decisão era ter filhos. Quando o Luiz Felipe estava com quase 4 anos mais ou menos, decidimos, está na hora. Nossa criança cresceu, vamos ter mais um? Tivemos o Luiz Henrique. Ai, tranquilo, queremos uma menina, vamos tentar a menina? E daí tentamos e Deus foi tão maravilhoso, tão bom. Primeiro a gente teve uma virulazinha, a gente teve 2 perdas, mas dizem que depois da tempestade vem a bonança, né? E a nossa bonança é a nossa linda, maravilhosa Laís, que hoje tá aqui enchendo essa casa de alegria. Muita gratidão. Eu tenho uma plaquinha lá na minha sala que diz assim, ó, agradeça, porque somente agradecer. A gente tem muito costume de pedir. Só que Deus tá sempre aqui, Ele tá sempre vendo o que a gente sempre precisa, Ele sabe de tudo, Ele sabe as nossas necessidades, o que a gente realmente precisa. Então, às vezes, tem um ditado, e não é só o ditado, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E é assim, quanto mais a gente vai agradecer, Deus vai estar vendo. Quando a gente tá grato pelo que a gente tem, as coisas boas vão vir. E hoje eu tô aqui começando esse canal, eu tô me sentindo outra pessoa.
por estar próximo de vocês, construindo aqui novos caminhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais de mim. Hoje eu continuo batalhando bastante, ajudo quem estiver ao meu alcance. Eu sou muito assim, sou parceira. Precisou de mim, tô sempre aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. Big beijo!